1 João capítulo 2, do verso 1 ao 6, diz assim: Meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo. Sabemos que o conhecemos se obedecemos aos seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele. Mas, se alguém obedece à sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Desta forma sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele, deve andar como ele andou. Uma das maiores ilusões que a gente alimenta no nosso coração é a de que conhecer a Deus é simplesmente ter informações sobre ele. Nós sabemos datas, personagens, histórias bíblicas, nós conseguimos citar versículos de cor, discutir teologia com eloquência e muitas vezes, mesmo com tudo isso, nossas vidas permanecem intocadas pela realidade do poder transformador de Deus. Conhecimento bíblico sem transformação é só especulação religiosa. É como tentar descrever uma montanha para alguém que nunca a viu, imaginando que a sua descrição vai substituir a experiência de estar diante dela. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e eu te convido para mais um Minuto com Deus. Já deixa o seu like no vídeo e se inscreva no canal. Isso nos ajuda a alcançar milhares de vidas com a palavra do Senhor. Irmãos, João escreveu estas palavras aos seus filhinhos na fé, com um propósito que não é apenas intelectual, mas que é profundamente existencial. Ele não está preocupado apenas em nos oferecer doutrinas corretas, mas em nos guiar para uma vida que corresponda àquilo que dizemos crer. E isso começa com uma confissão incômoda. Escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Tem uma honestidade perturbadora nessa frase. João não promete uma vida sem lutas, sem quedas, sem o confronto constante com nossas fraquezas. Ele conhece a realidade da condição humana, conhece o coração, porque o Espírito Santo revelou para ele que, mesmo os filhos de Deus, continuam sendo tentados e continuam com a capacidade de pecar. Mas ele escreveu isso não como justificativa, como uma permissão para o pecado, mas sim como um aviso para nós. É um grito de alguém que nos ama, tentando nos proteger dos efeitos devastadores que o pecado provoca em nossas almas. O que João está nos dizendo é que o pecado não é uma opção para o cristão, é uma consequência possível da nossa liberdade e da nossa fraqueza. A diferença é que nós temos algo que o mundo não tem. Temos um intercessor, alguém que está permanentemente junto ao Pai em nosso favor. Não é um advogado qualquer, mas é Jesus Cristo, o justo. Aquele que nunca conheceu o pecado, que é a integridade absoluta, a justiça encarnada. Ele está intercedendo por você nesse exato momento. Essa é uma das promessas mais consoladoras e também uma das mais desafiadoras da Bíblia. É consoladora porque nos oferece a esperança quando caímos. E certamente nós vamos cair muitas vezes. E ela é desafiadora porque revela o caráter daquele que intercede por nós. Jesus não é um juiz que nos condena, nem um Deus distante que se recusa a nos perdoar. É aquele que, na sua justiça perfeita, nos representa diante de um Deus que é igualmente perfeito em sua santidade. No final da mensagem, eu vou orar pela sua vida. Por isso, escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. E junto com o seu pedido, escreva essa frase:
Jesus é o meu advogado. O apóstolo João nos lembra de algo fundamental. Jesus não é apenas o intercessor pelos nossos pecados, mas também pelos pecados de todo o mundo. A palavra grega para propiciação é hilastério, que significa literalmente o lugar de misericórdia, ou aquele que apazigua a ira. No contexto do templo, era a cobertura da Arca da Aliança, onde Deus se encontrava com o povo. Mas aqui, João está dizendo que Jesus é o lugar onde a justiça e a misericórdia de Deus se encontram. Ele é a ponte entre um Deus infinitamente santo e uma humanidade pecadora e finita. Mas aqui vem um ponto muito importante: o que separa a fé verdadeira da ilusão religiosa. João passa a abordar o conhecimento de Deus de uma forma que desconforta qualquer um que pretende viver uma vida dupla. Ele diz assim, olha, sabemos que o conhecemos se obedecemos aos seus mandamentos. Conhecimento verdadeiro de Deus não é contemplação fria e desinteressada. Não é um exercício intelectual. Conhecimento de Deus é obediência. Essa é uma verdade que nos desafia de uma forma profunda. Porque é muito fácil a gente se chamar de cristãos, de crentes, de filhos de Deus, enquanto continuamos praticando aquilo que sabemos estar em desacordo com os mandamentos dele. É fácil separar a fé da conduta, a crença da prática. João nega completamente essa possibilidade. Para ele, um cristão que não obedece é uma exata contradição. E ele é ainda mais incisivo. Aquele que diz, eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso. Não é alguém que está errado, que está confuso ou que precisa de mais instrução. É um mentiroso. Porque se você verdadeiramente conhece Jesus Cristo, isso vai transformar as suas escolhas, seus valores, suas prioridades. A desobediência deliberada é uma negação prática da afirmação verbal da sua fé. Há uma integridade radical entre aquilo que nós pregamos e aquilo que praticamos. Não há perfeição, porque João já reconheceu que o cristão pode pecar, mas a honestidade, a sinceridade, a disposição de confessar quando falhamos e de nos levantarmos novamente, confiando na intercessão de Cristo. Mas então João oferece algo maravilhoso. Se alguém obedece à sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. A obediência não é só uma conformidade externa, não é só submissão mecânica. A obediência verdadeira é o contexto onde o amor de Deus atinge sua plenitude em nossas vidas. Quando nos submetemos aos mandamentos de Deus, não por medo ou por obrigação, mas por amor. Aí nós experimentamos a profundidade do amor dele, de uma forma que a desobediência nunca permitiria. É como se João estivesse dizendo: o amor de Deus não é apenas para ser recebido passivamente. Ele é para ser vivido, praticado, encarnado nas nossas decisões diárias. E é nessa encarnação que o amor de Deus atinge a sua perfeição em nós. E como sabemos se realmente estamos em Deus? Tem um teste prático. Aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. Jesus é o padrão. Ele é a medida. Não uma medida inalcançável que nos leva ao desespero, mas um padrão que nos chama para ir mais alto, para sermos melhores, para aquilo que nossa nova natureza em Cristo aspira a ser. Andar como Jesus andou significa viver com compaixão pelos marginalizados, com integridade diante das tentações. Significa perdoar quem nos ofendeu, sacrificar as nossas vontades em favor dos outros, andar em fidelidade aos mandamentos de Deus, mesmo quando isso nos custa renúncia.
Significa permitir que o Espírito Santo molde as nossas reações, nossas palavras, nossas atitudes, de forma que elas reflitam aquele que é nosso Senhor e Salvador. E tem uma beleza nessa progressão que João nos apresenta. Começa com a graça. Nós temos um intercessor quando caímos. Passa pelo conhecimento. Precisamos realmente conhecer a Deus através da obediência. Continua com o amor. A obediência aperfeiçoa o amor de Deus em nós. E termina com a imitação. Devemos andar como Jesus andou. Não há escape dessa lógica. Não existe uma forma de professar a fé em Cristo e viver de acordo com as práticas do mundo. Não tem jeito de dizer que o conhecemos se continuamos praticando a desobediência. Assim como não podemos ser cristãos e viver em desespero por causa disso, porque a graça de Deus vai nos encontrar sempre que caímos e a intercessão de Cristo nos sustenta. O desafio que João coloca diante de nós é inegociável. Ou vivemos aquilo que professamos, ou admitimos que ainda não compreendemos verdadeiramente quem é Jesus e o que realmente significa seguir a Ele. Não tem um meio termo confortável aqui. Não há cristianismo de conveniência que sobreviva ao confronto com esse texto. Mas eis o consolo, o fio de esperança que permeia tudo isso. Você não está sozinho nessa jornada. Nós temos um intercessor junto ao Pai. Temos a garantia de que, por mais que a gente caia, existe a graça esperando por nós. A obediência não é uma escravidão, mas uma libertação. Quando nós obedecermos aos mandamentos de Deus, nós vamos experimentar uma liberdade que o mundo nunca vai compreender. A liberdade de sermos verdadeiramente nós mesmos, refletindo a imagem daquele que nos criou e que nos redimiu. Meu querido irmão, minha querida irmã, hoje, diante dessa palavra, você é desafiado a examinar a sua vida. Não para condenação, mas para transformação. Pergunte a você mesmo: eu realmente conheço a Jesus? Minhas ações, minhas escolhas, meu caráter estão em harmonia com aquilo que eu professo com meus lábios? Eu estou andando como Jesus andou? Ou eu estou buscando uma forma confortável de cristianismo que não me custa nada? E quando a resposta revelar que eu falhei, como certamente vai acontecer, porque todos nós falhamos, lembra disso, nós temos um intercessor. Existe perdão para mim e para você. A graça de Deus é renovada a cada manhã. Mas que isso não seja uma desculpa para você continuar caindo. Que seja um incentivo para nos levantarmos, confessarmos e seguirmos em obediência cada vez mais profunda ao nosso Senhor Jesus Cristo. Nesse momento eu quero orar por você. Não importa o quão fundo o pecado tenha te levado. Hoje Deus está estendendo as mãos para você e te dando uma nova chance. Se existe pecado na sua vida, se arrependa e confesse a Deus. Se você quer que eu ore pela sua vida, coloque o seu pedido de oração aqui nos comentários. Se o Espírito Santo trouxer à sua mente o nome de alguém, interceda por essa pessoa agora e declare pela fé: Jesus é o meu advogado. Amém? Vamos falar com Deus. Pai nosso que estás no céu, hoje nós ouvimos e compreendemos a exigência radical que o Teu Espírito Santo nos coloca através de João, que conhecer a Ti verdadeiramente significa obedecer aos Teus mandamentos. Que não seja uma verdade apenas intelectual, mas que seja uma verdade que transforma nossas vidas, nossas escolhas, nossas prioridades. Nós confessamos, Senhor, que muitas vezes buscamos uma religião confortável, uma fé que não nos custe nada, que não nos desafie a crescer, a mudar, a nos submetermos à Tua vontade. Nos perdoa por clamarmos o Teu nome
enquanto nos recusamos a obedecer aos teus mandamentos. Perdoa-nos por professar a tua senhoria e viver como se fôssemos donos de nossas próprias vidas. Te agradecemos por Jesus Cristo, nosso intercessor, que está junto a ti em nosso favor. Que quando caímos, e sabemos que cairemos, o Senhor nos encontre não com condenação, mas com graça. Que a tua misericórdia nos levante e nos fortaleça para seguir adiante. Espírito Santo, transforma as nossas vidas. Cria em nós uma nova disposição de obedecer, não por medo nem por obrigação, mas porque verdadeiramente te conhecemos e te amamos. Que o teu amor seja aperfeiçoado em nós, através de uma obediência radical e sincera. Capacita-nos a andar como Jesus andou. Que as nossas atitudes reflitam a tua compaixão. Que as nossas palavras reflitam tua verdade. Que as nossas ações reflitam o teu sacrifício. Que aqueles que nos veem vejam em nós um reflexo do caráter de Cristo. Que a certeza de que somos conhecidos por ti, que permanecemos em ti, nos dê força para enfrentar as tentações de um mundo que oferece atalhos fáceis e caminhos que parecem corretos, mas que nos afastam do Senhor. Por fim, Deus, que hoje, nessa semana que está começando, nós possamos viver com integridade. Que as nossas casas sejam lugares onde Cristo é realmente o Senhor. Que as nossas comunidades vejam em nós uma diferença que só pode ser explicada pela graça e pela presença do Espírito Santo. Que as nossas vidas proclamem silenciosamente, mas de forma eloquente, que conhecemos a Jesus Cristo e que isso transformou tudo em nós. Contempla cada pedido de oração que está sendo escrito aqui nos comentários. Que a tua vontade se cumpra na vida dessa pessoa. Ó Deus, e que cada pedido escrito aqui seja atendido segundo a tua vontade, porque a tua vontade é melhor do que a nossa. É por isso que eu oro e desde já te agradeço. Em nome de Jesus, amém e amém. Receba essa palavra no seu coração. Meu querido irmão, minha querida irmã, Jesus Cristo é o seu advogado. Ele intercede por você diante do Pai. Minuto com Deus é um projeto evangelístico independente. Se você sente no coração o desejo de apoiar o nosso ministério, de contribuir com essa obra, você pode fazer isso se tornando membro do canal ou nos apoiando através da nossa chave Pix, que é o CNPJ, e está aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. Se essa mensagem abençoou a sua vida, compartilhe ela com seus contatos. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus.